como te parece o jovem violento? Como te parece o posicionamento deste jovem que hoje procura, de alguma maneira, se estabelecer em clãs, se estabelecer em tribos, e também há uma certa violência, um litígio dentro da própria família? Gostaria que estivesse, assim como eu, numa das edições do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, anos atrás. Eu me recordo que numa dessas edições me chamou a atenção a fala de uma africana, uma cidadã africana. Não me recordo agora de qual país ela fazia parte, porque a África enquanto um continente hoje é dividido em inúmeros países, alguns mudam de nome com o tempo, mas ela dizia de que há alguns anos atrás ela e sua tribo circulavam pelo continente, sem delimitação de território, falando a língua da sua tribo, e que depois de um certo tempo eles não podiam mais circular tão livremente porque havia uma demarcação territorial. A língua que foi adotada não era a deles e que eles tinham que viver sob um certo regramento que lhes era desconhecido, e que aquilo tinha causado um abalo muito grande para eles. E eu fiquei impressionado com aquele relato, porque nunca tinha ouvido de viva voz, né? A gente lê a respeito, mas é diferente quando tu ouve alguma pessoa dizer disso e com a contundência que ela estava dizendo. E que é algo que para nós assim soa muito estranho, né? Embora aquilo também tenha me tocado, porque eu, como cidadão brasileiro, já circulei muito pelo país, nasci no Rio, fui viver em Rio Grande do Sul, vivi em São Paulo, vivi no Paraná, enfim, lá pelas tantas, nessa circularidade, assim, qual é a tua identidade, né? Me identifiquei com a questão dela, embora ali havia uma contundência inequivocamente muito maior do que a que havia me tocado particularmente pela minha formação subjetiva de itinerância pelo país, mas que me remete a pensar algo no sentido de que o que é que exatamente nos constitui. Nós evidentemente precisamos de limites não só geográficos, né? De repente nós ocidentais temos isso já mais claro. Eu já nasci numa delimitação geográfica, territorial. Nós temos uma língua que nos atravessa, nós temos uma linguagem que nos é colocada, a gente nasce num mundo de linguagem. E essa linguagem é o que nos situa, é o nosso continente, né? Que nos dá significação. E em se desenvolvendo, quer dizer, tu vai poder articular dentro dessa linguagem falas que são tentativas de dar conta de algo que nós tivemos que, digamos assim, interiorizar em nós. Tu sabes bem que entre os filósofos há um chamado Nietzsche. O Nietzsche é um cara fantástico, né? Ele tem um livro que eu gosto muito, chamado Genealogia da Moral. E lá pelas tantas, numa página que eu não me recordo agora, mas também não vem ao caso, ele fala de algo que eu acho que é importante, tem muito a ver com essa questão da violência, da origem dela. De que os seres humanos, ao se tornarem humanos, quer dizer, lá no continente africano, ao saírem das árvores e correr savana fora, né, bípedes, savana fora, tiveram que, para se tornar humanos, interiorizar algo de uma animalidade, né, em que matar o outro, talvez até devorar a carne humana, enfim, poderia ser algo presente. Né? E isso implicou então um esforço brutal de interiorização, formando como se fosse uma segunda pele, né? essa chamada civilidade, né? Humanização. E ele diz que, bom, a origem da consciência moral está nisso, e que seria, em primeiro lugar, uma má consciência. Que todo o esforço civilizatório, quer dizer, de se regrar, de se adequar a normas, de calcular, de medir, tudo isso é um esforço enorme que o ser humano vai fazer de ruptura com esse passado. Que é uma própria, esta construção moral, um lugar de refúgio também. E que o fato de que essa interiorização precisou ser feita implicou, num dado momento, devido a essa má consciência, essa primeira formação moral, num exercício de uma violência contra si próprio. Ele vai dizer que os atos de flagelação, de
de agressão contra si mesmo, contra os outros, de justiciamento, são expressões dessa interiorização disso que ficou para trás. Então, nós, quer dizer, historicamente, socialmente, humanamente, nos constituímos com isso. E que o grande problema, segundo ele, está no esquecimento disso. A ideia dele de que um super-homem, um devir humano, o depois, seria poder recobrar esse passado. E por não fazermos isso, é que ele se expressa conosco e com os outros numa prática de violência. Olha que interessante o que ele estava dizendo. Muito interessante. Essa questão da moralidade ética em Nietzsche é extremamente presente, porque ela de fato vai trabalhar a questão da violência como uma manifestação social e uma tentativa de esgotamento, talvez, daquilo que os antigos religiosos iam trabalhar, principalmente com Santo Agostinho, sobre como a possibilidade do se tornar bom pode esgotar a violência. Nós iremos para um breve intervalo e logo voltaremos. Viagens e Turismo. Brasil Viagens e Turismo. 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajeado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/Lajeado. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.